Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a EZTEC, comentar os resultados da EZTEC no primeiro trimestre de 2022. A EZTEC, na minha humilde opinião, é a melhor construtora aí com ações negociadas na bolsa. É uma ação que, na minha opinião, é bem interessante e que vejo um bom potencial aí de crescimento no longo prazo. Então fica comigo até o final do vídeo, a gente vai falar aí sobre os fundamentos da EZTEC também, né? E se você é novo ou nova aqui no canal, então não perca tempo, se inscreva no canal, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos, então se você se inscrever no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza pessoal? Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. A EZTEC, que atua no setor de construção civil, e o setor de construção civil nos últimos tempos ele tem sofrido bastante. É sempre bom lembrar que construção civil tem ciclos, então é um setor cíclico sim, e nós estamos num momento aí de conjuntura econômica, né, num cenário macroeconômico aí de inflação alta, né, e de commodities em alta também nos últimos meses. Então, inflação alta deteriora o poder de compra das pessoas, né? Mas também tem um efeito cascata na produção, porque cada etapa da cadeia produtiva aumenta os custos, né? Então, lá no final, isso acaba elevando bastante as despesas das empresas. E as commodities também, muitas commodities aí são utilizadas no setor de construção civil, então as commodities em alta também fazem aí com que essas despesas, né, subam. A EZTEC ela é focada em imóveis, né, de altíssimo padrão, então ela até não sofre tanto com o consumidor final, porque o consumidor final da EZTEC sofre menos com a inflação. São pessoas com renda muito alta, né? Os imóveis são de altíssimo padrão, né? A maior parte deles aí bem concentrada em São Paulo, então isso faz com que a EZTEC não sofra tanto nessa questão da inflação que deteriora o poder de compra do consumidor final. Mas, claro, assim como todas as outras empresas, ela sofre aumento das despesas, porque a inflação, como eu falei, ela aumenta aí os custos em cada etapa da cadeia produtiva, isso gera um efeito cascata, então as empresas acabam sofrendo sim com isso. Mas a EZTEC tem uma excelente gestão e nós podemos ver aqui por esse gráfico do primeiro trimestre de 2022, as vendas brutas da EZTEC chegaram a 351 milhões de reais. A maior parte dessas vendas aí de lançamentos, né, e de vendas em obras, né? Então a maior parte aí de imóveis que na verdade nem estão prontos ainda, né? Ou um lançamento ou que estão em obras. E a gente vê que o primeiro trimestre ele costuma ser mais fraco para vários setores, inclusive o setor de construção civil tradicionalmente ele tem o primeiro trimestre resultados aí mais fracos, né? Mas a gente vê que chegou a 351 milhões de reais as vendas brutas, e se a gente for comparar lá com o primeiro trimestre de 2021, a gente vê que naquele período as vendas brutas da EZTEC tinham chegado a 258 milhões de reais. Então a EZTEC deu um belo ganho aí na comparação com o primeiro trimestre de 2021. E, como eu falei, como o primeiro trimestre nas construtoras realmente costuma ser mais fraco, a tendência é que nos próximos trimestres essas vendas aí aumentem. Até porque a gente pode ver aqui que a EZTEC tem vários lançamentos aí já para junho de 2022, como a gente vê, são realmente edifícios aí de altíssimo padrão, né? Todos eles localizados em São Paulo, e a EZTEC tem participação aí de 100% nesses edifícios. Valor geral de vendas aí dessas construções da EZTEC, desses lançamentos, de quase 800 milhões de reais. Então a gente vê aí que próximos lançamentos da EZTEC com certeza devem também incrementar os resultados da companhia para os próximos trimestres. E a companhia tem aí uma gestão de estoque muito boa, a gente pode ver que a maior parte aí do estoque da EZTEC está localizada na zona sul de São Paulo, né? Mas a gente vê que realmente esse é um diferencial da EZTEC, eles têm uma gestão do estoque muito boa, né? Esse realmente é um diferencial da EZTEC. A gente pode ver aí que 15% do estoque são unidades residenciais
prontas, então que já estão prontas, né? A maior parte ali, como a gente viu, dos resultados da EZTEC já vem nos lançamentos ou durante as obras, né? Então apenas 15% do estoque são unidades residenciais prontas e 67% do estoque são unidades residenciais dentro da cidade de São Paulo em lançamento ou construção. Então, maior parte em lançamento ou em obras. E aqui no desempenho financeiro da EZTEC, a gente pode observar por esses gráficos que a receita líquida no primeiro trimestre de 2022 chegou a 287 milhões de reais. Então, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2021, naquele período, né, a receita líquida da EZTEC ali, registrada foi de 195 milhões de reais. Então, houve um aumento considerável aí na comparação anual, né? E o lucro bruto também subiu, porque a gente vê que no primeiro trimestre de 2021 eles tinham reportado 83 milhões de reais e no primeiro trimestre de 2022 a companhia reportou 113 milhões de reais de lucro bruto. Em compensação, a margem bruta da companhia diminuiu um pouco, né? E nas despesas comerciais, a gente vê que houve aí um pequeno aumento nas despesas, né? Então a gente pode dizer que basicamente andou de lado aí. E nas despesas administrativas teve uma pequena baixa aí também, né? Porque no quarto trimestre de 2021 tinha sido registrado 30 milhões e no primeiro trimestre de 2022 29 milhões. Então teve uma certa queda aí, mas também a gente pode considerar que basicamente andou de lado. E nós vemos aqui a EZTEC, ela costuma fazer recompra de ações a partir do segundo semestre, né, de 2021. Ela começou a fazer recompra de ações, programa de recompra de ações vigente. A EZTEC já registrou aí 3 programas de recompras e geralmente essas recompras de ações aí costumam ser vistas, né, com bons olhos pelo mercado, porque essas recompras costumam gerar valor para os acionistas, né? Até porque, como a EZTEC informa ali, após essa recompra ela não mantém nenhuma ação em tesouraria de sua própria emissão. Então é algo aí que eu vejo que é algo bem interessante para os investidores. E analisando aí alguns indicadores da EZTEC, a gente vê que ela não é uma pagadora de dividendos. A EZTEC eu vejo que é uma ação assim para crescimento na carteira no longo prazo, né? Mas ainda assim ela paga um dividend yield aí de 3,4% nos últimos 12 meses. PL de 7, né, abaixo de 10. O PL da EZTEC, quando a gente vai ver o histórico aí da companhia, a gente vê que está bem abaixo da média, porque a média da EZTEC é um PL de 15 e o atual então é de 7,9. Então o PL aí mostrando aí um certo desconto, né? E esse desconto de certa forma é confirmado quando a gente vê o PVP, porque o PVP da EZTEC atualmente é de 0,83 e o PVP histórico da EZTEC é de 1,59. Então, historicamente, a EZTEC é cotada, né, acima do seu valor patrimonial. A gente pode ver que na maior parte aí dos anos, né, desde que ela começou a ser negociada na bolsa, na maior parte dos anos aí, a EZTEC é negociada acima do valor patrimonial, mas no momento ela está abaixo do valor patrimonial com certo desconto, PVP de 0,83. A EZTEC tem uma dívida muito bem controlada, na verdade, ela tem muito mais caixa do que dívida, né? Então é por isso que a gente vê que o indicador de dívida líquida pelo EBITDA é negativo, porque o EBITDA da EZTEC é positivo, né? Então o que é negativo aí é justamente essa dívida aí, porque a EZTEC tem mais caixa do que dívida. Então está em menos 2,23 vezes, né, esse indicador de dívida líquida pelo EBITDA, o que eu considero muito bom. Mostra como a EZTEC gera caixa de maneira sólida, robusta, né, e tem uma dívida muito bem controlada, que é bem menor do que o que ela tem em caixa. E essa geração de caixa é confirmada quando a gente vê que o indicador de liquidez corrente está em 6,17. Então a gente considera que uma empresa está gerando caixa de maneira satisfatória, né, e que consegue cumprir os seus compromissos de curto prazo quando ela tem um indicador de liquidez corrente acima de 1. Né? Um indicador de liquidez corrente de 6 é muito alto, então mostra como a EZTEC realmente tem um caixa muito forte, né? E as margens aí da EZTEC, no status invest, né, a gente vê que boas margens, né, margem bruta de 44, margem líquida de 43, mas esse número aqui está um pouquinho desatualizado, porque, como eu falei, a margem bruta da EZTEC, né, chegou a 39%, mas ainda assim é uma margem muito boa, né, excelente.
O ROI da EZTEC é um bom ROI aí de 10,5%, né? E uma empresa que vem crescendo nos últimos anos. O CAGR de receitas aí nos últimos 5 anos de 10% e o CAGR de lucros nos últimos 5 anos de quase 15%. Então a EZTEC é uma empresa que vem crescendo, que eu vejo bom potencial. Vejo que a EZTEC está bem posicionada, tem uma gestão diferenciada dos estoques, né? E está bem posicionada no setor de construção civil com imóveis de altíssimo padrão. Então, para longo prazo, eu acredito sim na EZTEC e gostaria de saber o que vocês pensam sobre a ação da EZTEC e de outras construtoras. Comentem aí, aprendo muito nos comentários com vocês e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.